Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui. Hoje é o primeiro dia do ano de 2025 que estamos fazendo, então, reiniciando, né, a nossa leitura e estudo do livro dos Médiuns, ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem do nosso trabalho aqui, nossa leitura e estudo. E quero informar vocês também que o nosso trabalho aqui, nosso estudo é feito por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por partes. Ok? Então, nós encerramos em dezembro do ano passado. Encerramos não, paralisamos, né? Por causa da festa, Natal, essas coisas todas. E estamos retornando agora, no dia de hoje, dia 6 de janeiro de 2025. E nós nos encontramos no capítulo 1º, ok? No número 56. Espero que gostem, enfim, que acompanhem o nosso trabalho aqui. Vamos dar início ao nosso trabalho então, que começa assim, número 56. A forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, geralmente aquela sob a qual conhecemos o espírito em sua vida. Bem, quem está acompanhando o estudo aqui, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês. O perispírito é uma substância que nos envolve. Nós somos o quê? Espíritos dentro do perispírito. Então, a aparência e a forma do perispírito é a aparência do corpo humano. Deu para entender, né? Da última vida que esse espírito viveu. É assim que ele se aparece para aqueles que ele conhece. Ok? Que eles conhecem com essa imagem, com esse corpo. Porém, quando o espírito quer se mostrar para um espírito de uma outra vida anterior ou de vidas anteriores, ele busca aquele corpo, aquela imagem, aquele corpo não, aquela imagem que ele tinha nas vidas outras anteriores, ok? Então é assim, ok? Vamos dar continuidade. E fala assim, aparece, geralmente, aquela sobre a qual conhecemos o espírito em sua vida. Poder-se-ia crer, em razão disso, que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, amolda-se de alguma sorte sobre ele. Ele conserva o tipo, quer dizer, a aparência, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessitadas para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos, e é, ao menos, o que dizem os espíritos. É igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados e que não tem senão o perispírito. É aquela sob a qual, em todos os tempos, representaram-se os anjos ou espíritos puros, de onde devemos concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau ao qual pertencem. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, se podemos nos exprimir assim. Ela é flexível e expansível, por isso, a forma que toma, se bem que é calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Quer dizer, a forma que tem não é a aparência absoluta do corpo do ser humano. Tem as semelhanças, ok? E ele continua aqui. Amolda-se à vontade do espírito. Lembra que eu falei antes ali que o perispírito
Se o espírito quiser se mostrar para um outro espírito de vida anterior, o espírito vai modelar esse seu perispírito, né? Com a aparência que ele tinha em vidas anteriores. Então está aqui reafirmando aquilo que eu falei antes. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou tal aparência a seu gosto, como eu falei antes. Enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência insuperável, né? O envoltório sólido é o que? O corpo, né? Desembaraçado desse entrave que o comprimia, que é o corpo, o perispírito se expande ou se contrai, transforma-se. Em uma palavra, presta-se a todas as metamorfoses, segundo a vontade que age sobre ele. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito que quer se fazer reconhecer pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo a de acidentes corporais, que podem ser sinais de reconhecimento. O que são acidentes? O cara perdeu um braço, perdeu uma perna. O espírito pode modelar seu perispírito para aparecer, para a pessoa ser um braço, sem a perna, etc e tal. Ok? É interessante quando ele fala aqui. Amolda-se de acordo com a vontade do espírito. Então vocês vão, quem estudou um pouco mais do espiritismo, vai entender em determinado ponto que for estudar, por que existem ovoides, como o espírito se torna um ovoide, né? O ovoide, na verdade, é o perispírito do espírito, porque o espírito se encontra dentro do ovoide, ok? Mas como isso é um castigo de Deus, é alguém que o hipnotiza? Não. O próprio espírito se impõe a um sofrimento por arrependimento, por não conseguir lidar com seus erros, e ele se auto-hipnotiza ao ponto de se transformar um ovoide. São casos e casos, tá? Ninguém consegue, não tem um espírito que tem o poder de transformar o outro no ovoide. Ele tem o poder de sugerir. Sabe aquele negócio de manipular? A gente não tem isso aqui. Ah, fulano gosta de manipular as pessoas. Isso existe até na espiritualidade. Então, o espírito ele é facilmente enganado e manipulado por aqueles que são mais espertos do que ele. Ele acaba se auto-hipnotizando. Ok? Essa auto-hipnose. Depois de se transformar em um ovoide, ele vai ficar um bom tempo como ovoide. Foi ele mesmo que determinou, fez essa escolha. Não foi castigo. Tá? Só que esses espíritos são utilizados pelos espíritos mais voltados para o mal ou para a ignorância de uma forma indevida. Só que isso é temporário. O dia que Deus achar que deve ser retirado esses ovoides da mão desses outros caras, é retirado. É sempre um processo natural, ok? E vamos continuar aqui. Aí. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal, porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Bem, estamos vendo aqui, por que não é absoluta? Porque tem pessoas, as crianças principalmente, vêem muito espírito, mas tem os médios videntes que conseguem ver esses espíritos, ok? E tem aqueles outros que se pressentem, sentem a presença de um espírito, e tem outros que não sentem nada, ok? Então eles não são absolutamente invisíveis, não. Dá para sentir a presença deles às vezes, ok? Depende da mediunidade de cada um de nós. E ele continua aqui, 57. Voltemos à natureza do perispírito, porque ela é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria, se isso resulta do fato das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos. Viu-se, sobre a influência de certos médios, aparecer irmãos
com todas as propriedades de mãos vivas, que tem calor, que se pode apalpar, que oferece a resistência de um corpo sólido, que vos agarram e de repente, esvanecem-se como uma sombra, que a sombra desaparece. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade em executando certos movimentos, tocando mesmo melodias em um instrumento, provam que elas são a parte visível de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, em uma palavra, a impressão que fazem sobre os sentidos, verificou-se deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente. Provam que são de matéria qualquer. Tá vendo? Tem que ser uma matéria para nos tocar, né? Para dar golpe em alguma outra matéria. Sua desaparição, quer dizer, sumir, né? Instantânea, prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar alternativamente do estado sólido para o estado fluídico e reciprocamente. Quer dizer, é como poderia dizer, a água, né? Você esquenta e ela evapora, ela sai da panela e vai para o ar. Não é verdade? Se torna vapor, né, quando esquenta a água. Então, o perispírito, ele tem suas propriedades, ele é semimaterial, ele carrega substâncias bem sutis, materiais, que pode se fazer presente, ser identificado, pode tocar em alguém, o espírito pode ser visto, mas tem todas uma... Não é simples o espírito quer fazer e faz. Também não é, a coisa não é assim não, tá, gente? Depende de vários fatores. Depende da possibilidade do espírito conseguir fazer, manipular as energias, dele ter condição de manipular o fluido do médium, que o médium também tem que ter a sua parte para essa manifestação, ok? Depende de poder manipular o ectoplasma. São várias, como eu poderia dizer, são várias coisas que precisam acontecer para que a manifestação física se faça, né, mais tangível, que toque em alguém, né, que o espírito se mostre. Não é a vontade somente do espírito, não. Ele tem que ter a capacidade de fazer isso. E o médium também tem que doar um pouco do seu fluido, ok? Juntamente com o ectoplasma, com o ambiente, com energias tiradas da natureza, ok? Não é tão simples assim, não. Vamos continuar para aqui, né? Reciprocamente. Número 58. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, quer dizer, do ser pensante que somos nós, né? Nos é inteiramente desconhecida. Não se revela a nós, senão por seus atos. E seus atos não podem impressionar nossos sentidos materiais, senão por um intermediário material. Tá vendo? Então, gente, o espírito, nós, em essência, eu não sei qual livro que eu li, que eu estudei, já tem um bom tempo, que até os seres de outros planetas mais elevados que a gente, que o planeta Terra, né? Outros seres humanos mais avançados, eles até hoje estudam o espírito, eles não conseguem definir ainda o que somos. Sabemos que somos a inteligência pensante, né? Nós é que determinamos isso ou aquilo. Sabemos disso. Mas mesmo assim, estou matando mosquito na raquete. É isso aí. Então, mas mesmo assim, eles não conseguem ainda definir muito bem como é essa energia. Definir, não consegue. E não somos nós que vamos conseguir, né? Sabemos que somos alguma coisa, não conseguimos nem nos definir, ok? Então ele continua aqui. O espírito tem, pois, necessidade de matéria. Nós temos necessidade disso, né? Tem por instrumento direto seu perispírito, que é através do perispírito que nós conseguimos mover esse corpo aqui.
como o homem tem seu corpo. Ora, seu perispírito é matéria. Está vendo? Como acabamos de ver. Tem em seguida, por agente intermediário, o fluido universal. Né? Que é agente intermediário entre o espírito e o perispírito. Espécie de veículo sobre o qual age, como nós agimos sobre o ar, para produzir certos efeitos, com a ajuda da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Então, é esse fluido universal que existe por toda parte que nós conseguimos agir sobre o perispírito. E, consequentemente, como o perispírito está ligado ao corpo, o corpo faz aquilo que nós desejamos que ele faça. Ok? Ele continua aqui. Considerada dessa maneira, a ação do espírito sobre a matéria se concebe facilmente e se compreende desde logo que todos os efeitos que dela resultam entram na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Não pareceram sobrenaturais, senão porque não se lhes conhecia a causa. Conhecida a causa, o maravilhoso desaparece, e esta causa está toda inteira nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar, e da qual não se admirará mais dentro de algum tempo, como não se admira hoje da correspondência à distância pela eletricidade em alguns minutos. Quer dizer, só mesmo estudando sobre o que vem a ser o perispírito, né, é que podemos nós entendermos essas coisas que as pessoas falam que são milagres, são curas fantásticas e por aí vai. Entendeu? Então, se nós nos preocuparmos em entender mais, ou procurarmos aprender isso, entenderemos que não tem nada sobrenatural. Nós, quando morremos, saímos do corpo, continuamos vivos em espírito. Claro, ninguém morre. Aliás, todo mundo sabe disso, né? Não é novidade nenhuma. Agora, como nós nos apresentamos, né, uns para com os outros? Com a mesma imagem que tínhamos da última encarnação. Ok? Em casos excepcionais, se você quiser ser reconhecido por alguém de uma outra vida anterior, muito anterior à sua última vida, vidas anteriores, você vai buscar formar a tua imagem, porque o perispírito é comandado por nós, espíritos, ok? E modelamos o nosso perispírito ao nosso gosto. Vamos lá, número 59. Talvez perguntem-nos como o espírito, com a ajuda da matéria tão sutil, né, pode agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, etc. Quer dizer, aí já está falando das manifestações, não é isso? Como é que pode o espírito desencarnado fazer levantar uma mesa e fazer isso tudo acontecer? Ele vai continuar. Erguer mesas, etc. Seguramente não seria um homem de ciência quem poderia fazer semelhante objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob nossos olhos exemplos análogos, exemplos iguais, não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra seus mais poderosos motores? Quando se vê o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada levantar as rochas, a eletricidade destruir árvores e perfurar muralhas, o que há de mais estranho em admitir que o espírito, com a ajuda de seu perispírito,
possa erguer uma mesa. Quando se sabe, sobretudo, que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Está vendo o que o perispírito pode fazer? Com o comando do espírito. Mas lembre-se, meu irmão, não são todos os espíritos que têm esse conhecimento e essa condição. Não são. Ok? E segundo a doutrina espírita, quem faz esses efeitos de barulho, etc e tal, levantar a mesa, são aqueles espíritos mais embrutecidos, que obedeciam a ordem dos seus espíritos superiores, porque o espírito superior não se presta a esse tipo de manifestação. Fiquemos bem cientes disso, ok? Vamos lá. Capítulo 2 agora. Aí. Agora vai falar sobre manifestações físicas. Vai falar sobre as mesas girantes, né? Que onde praticamente foi tudo que começou, onde começou tudo para Allan Kardec. Número 60. Dá-se o nome de manifestações físicas aquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, quer dizer, barulhos, o movimento, o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes de toda vontade, e outros podem ser provocados. Não falaremos primeiro senão destes últimos, ou seja, daqueles que são provocados. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular dado a uma mesa. Esse efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas a mesa, sendo sobre a qual mais se exercitou, porque era a mais cômoda, o nome de mesas girantes prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a ser observados, queremos nos referir a estes últimos tempos, porque é bem certo que todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados, e não pode ser de outra maneira, uma vez que são efeitos naturais, devem ter se produzido em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas girantes e falantes. Esse fenômeno, durante algum tempo, alimentou a curiosidade dos salões. Depois foi abandonado para passar a outras distrações, porque não era senão um objeto de distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes: a moda para as pessoas frívolas, que raramente consagram 2 invernos ao mesmo passatempo, e que, coisa prodigiosa para elas, dispensaram 3 ou 4 a este. Quer dizer, só queriam ver novidade, depois cansou, como se fosse uma brincadeira, né? Para as pessoas graves e observadoras, tá? Daí saiu alguma coisa de sério que prevaleceu para aqueles que querem investigar, né? Negligenciaram-se as mesas girantes, deixaram de lado. Foi para a ocuparem das consequências muito mais importantes em seus resultados. Trocaram o alfabeto pela ciência, e eis todo o segredo deste aparente abandono do qual tanto ruído fizeram os ridicularizadores. Quer dizer, então, gente, Kardec era um cientista. Ele era cético, não acreditava em vida após a morte, não acreditava em espírito, não acreditava em nada.
quando ele foi convidado diversas vezes a participar de uma dessas reuniões que levantava essas mesas. E ele falou, tá bom, eu vou assistir isso aí, mas eu vou mostrar para vocês que é uma fraude, que é um truque barato e coisa e tal. Só que ele foi e não conseguiu provar que era truque. E daí ele começou a investigar. Atrás de uma ação inteligente, tem sempre o quê? Uma lei de ação e reação, não é isso? Se tem uma reação inteligente, tem uma ação inteligente por trás, claro. Então ele começou a investigar e chegou onde chegou. Então a mesa foi esquecida de lado, que já não tinha valor nenhum, que ele descobriu o motivo daquela efeito, que ele descobriu que é a causa. O que provocava a mesa levantar? Tinha que ter uma causa, não é isso? Então foram deixando de lado. Não tem mais lógica nenhuma você se reunir com o pessoal para ver uma mesa levantar, né? É uma coisa meio sem graça pra gente. Eu nunca vi, nem quero ver, nem me incomodo com isso. E muita gente também não quer saber disso, quer saber do que está por trás. Não é assim? E ele continua aqui. Como quer que seja, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, pois eu acabei de falar. E, a esse título, nós lhes devemos algum desenvolvimento, tanto mais que, apresentando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas será mais fácil. E a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Para a produção do fenômeno, é necessária a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial, que se designam sob o nome de médiuns. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que, na quantidade, pode-se encontrar alguns médiuns desconhecidos. Quanto àqueles cuja mediunidade é nula, sua presença é sem nenhum resultado, e mesmo mais nociva do que útil, pela disposição de espírito que frequentemente carregam. Então, gente, ele está falando o seguinte aqui, está vendo que eu falei? Que para o espírito se manifestar, se fazer presente, levantar isso, levantar aquilo, depende dos médiuns. E o médium, ele doa seus fluidos. Ok? Então o espírito sozinho não faz nada. Precisa do médium. Deu para entender, né? Então quando a pessoa fala, eu não sou médium, o espírito apareceu para mim e sumiu. Você, de alguma forma, é médium sim, porque você doa algum fluido para ele poder fazer isso. Ele pega o fluido dele, pega o teu fluido, pega o fluido da natureza, pega o ectoplasma para fazer isso tudo acontecer. A coisa não é tão simples assim, não. E demais, a mais, o espírito tem que ter conhecimento para isso também. Ok? E ele continua aqui. Os médios gozam sobre esse respeito de uma força mais ou menos grande e produzem, em consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente, uma pessoa média, poderosa, produzirá ela sozinha mais do que 20 outras reunidas. Bastar-lhe-á pousar a mão sobre a mesa para que no instante se mova, eleve-se, tombe, dê saltos ou gire com violência. Está vendo? Depende dos fluidos que esse médium tem, da capacidade que ele tem mediúnica. Ok? E ele continua aqui. Vamos passar um pouco de 30, porque vou encerrar esse capítulo aqui, tá? Não há nenhum indício da faculdade mediúnica, só a experiência pode fazê-la conhecer, tá vendo? Não tem indício. Ele tem um indício. Não tem. Só mesmo com a prática, com a experiência. Quando em uma reunião se quer ensaiar, é preciso muito simplesmente sentar-se ao redor de uma mesa, pousar as mãos estendidas em cima, sem pressão, nem contenção muscular. No princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno. Havia-se indicado várias precauções, depois reconhecidas como absolutamente inúteis.
Tal é, por exemplo, a alternativa dos sexos. Tal é ainda o contato dos dedos mínimos das diferentes pessoas, de maneiras a formar uma cadeia não interrompida. Também não tem nada a ver. Esta última precaução havia parecido necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. De corrente... Me perdi aqui, pera, gente. A acreditação numa espécie de corrente elétrica. Aqui. Descer um pouquinho. Aqui. Depois, a experiência demonstrou sua inutilidade. A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência. Seu efeito se faz para esperar. Se for demorar, ter paciência. Pode ocorrer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos co-participantes, dos médios, né? Número 63. Dizemos ainda que a forma da mesa, a substância da qual foi feita, a presença de metais, da seda nas vestes das pessoas, dos assistentes, o dia, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Só o volume da mesa tem alguma importância, mas somente no caso de que a força medianímica seja insuficiente para vencer a resistência. Em caso contrário, uma única pessoa, uma criança mesmo, pode fazer erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não pariam mover a menor mesinha. Então, não basta ter quantidade, tem que ter qualidade dos médios ali também presentes. Vamos lá. Ele continua. Estando as coisas nesse estado, quando o efeito começa a manifestar-se, ouve-se geralmente um pequeno estalido na mesa. Sente-se como oprimido, que é o prelúdio do movimento. Parece fazer esforços para desprender-se. Depois do movimento de rotação, se pronuncia. Acelera o seu ponto de adquirir uma rapidez tal que os assistentes experimentam sérias dificuldades para segui-la. Uma vez estabelecido o movimento, se pode mesmo afastar-se da mesa, que ela continua a se mover, em diversos sentidos, sem contato. Em outras circunstâncias, a mesa se levanta e se endireita, tanto sobre um só pé, tanto sobre o outro. Depois retoma docemente sua posição natural. Outras vezes, ela se balança imitando o movimento transversal ou longitudinal de um barco. De outra vez, enfim, mas para isso é preciso uma força medianímica considerável. Destaca-se inteiramente do solo e se mantém em equilíbrio no espaço, sem ponto de apoio, erguendo-se mesmo por vezes até o teto, de modo que se possa passar-lhe por debaixo. Depois desce lentamente, balançando como o faria uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra, o que prova de maneira patente que se é joguete de uma ilusão de ótica, que não se é joguete. Número 64. Um outro fenômeno que se produz muito frequentemente, segundo a natureza do médio, é o dos golpes dados na própria textura da mesa, sem nenhum movimento da mesa. Esses golpes, algumas vezes muito fracos, outras vezes bastante fortes, fazem-se ouvir igualmente nos outros móveis do apartamento, contra as portas, as paredes e o teto. Voltaremos ao
voltaremos ao assunto no instante. Quando ocorrem na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável pelos dedos e, sobretudo, muito clara quando se lhe aplica o ouvido. Tá vendo? A gente sente a vibração, se botar o ouvido a gente até chega a escutar. Nós encerramos então esse capítulo das mesas, não é isso? Manifestação física, mesa girante. Tá aqui. Passamos um pouquinho, né? Porque, como eu falo, às vezes vale a pena passar, porque a gente já tem uma ideia completa sobre o que fala o livro dos médios, os efeitos que a mesa e o comportamento desta, né, numa sessão como era feito. Que hoje em dia ninguém faz mais isso, ok? Então tá aqui, gente. No próximo capítulo será aqui o capítulo 3º, manifestações inteligentes. Vai falar das manifestações, né? Mediunidade, por assim dizer, dos espíritos. Então, gente, eu quando era adolescente, a gente fazia uma coisa muito interessante. Você pode fazer em casa se tiver no mínimo 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, ok? Então você bota uma pessoa sentada numa cadeira, ok? Numa cadeira, normal, com as 2 mãos sobre o joelho, uma em cada perna, claro, ok? Uma pessoa sentada. Outras 4 pessoas vão fechar seus olhos e colocar a sua mão sobre a cabeça desse que está sentado. E só apenas se concentrar por alguns minutos, ok? Se concentra ali, fica ali concentrado, limpando a mente, não pensando em nada, ok? Depois de alguns segundos ou minutos, acho que não chega nem a minutos, aí essas 4 pessoas seguram as suas 2 próprias mãos, né, como se fosse fechando as 2 mãos, e deixa apenas o dedo indicador, como se estivesse apontando. Cada uma dessas pessoas procederá dessa forma. E assim, 2 irão enfiar esse dedo indicador debaixo do joelho daquele que está sentado na cadeira. Uma pessoa de cada lado, ok? Uma pessoa de cada lado, com a mão fechada, com o dedo indicador, vai colocar esse dedo indicador debaixo do joelho daquele que está sentado. E os outros 2 vão proceder da mesma forma, só que vai botar esse dedo debaixo do braço, na axila daquele que está sentado. Então essas 4 pessoas vão conseguir levantar essa pessoa que está sentada sem fazer muito esforço, com apenas um dedo. Faça esse teste. Isso daí é a capacidade que eu estou fazendo muito isso em casa. Não sei quem levou isso lá para casa, coitado. Fazia muito não. Brincamos algumas vezes com isso aí. Mas é a capacidade que nós, ainda que estejamos presos no corpo, na matéria, conseguimos manipular a ação da gravidade. Certo? Que a gente, 4 pessoas levantar um ser humano de 60, 70, 80 quilos com a ponta do dedo dividido por 4, pegar 80 quilos, pega aí uma cesta de um peso, vamos botar, divide por 4 a 20 quilos para cada um. Tenta levantar alguma coisa com a ponta do teu dedo, com o dedo indicador. Eu duvido que você consiga. Né? Vai lá, algum peso com a ponta do dedo indicador, tu não vai conseguir. Então, para você ver como é que a gente consegue, apenas com um pensamento, né, de limpar a mente, ficar neutro. E com a ponta do dedo apenas, você conseguir levantar. A gente fazia isso com várias pessoas, né? Não pesava ninguém para saber, mas ninguém pesava menos que 80 quilos não, gente. Faz o teste, só para vocês tirarem uma dúvida na cara de vocês. Pega uma pessoa que seja mais forte, bota sentada, numa cadeira, com as 2 mãos, uma em cada joelho, ok? De olhos fechados também concentrado. Mais 4 pessoas vão abrir suas mãos, botar acima da cabeça desse que está sentado. Repetindo tudo para vocês entenderem bem. Botar a mão em cima da cabeça dessa pessoa que está sentada. Vão se concentrar. Limpar a mente de qualquer pensamento. Daqui a alguns segundos, no momento certo, vocês vão parar. Vamos lá, então. Chegou a hora, pronto. Alguns minutos, 1 minuto, 1 minuto e meio, tá bom demais. Daí você junta as 2 mãos, fecham, e só deixa o dedo indicador para fora, ok? E cada um vai botar, bota debaixo do joelho, na junta do joelho, ali no meio da perna da pessoa, ali na junta do joelho.
um outro do outro lado, um outro do lado do braço na axila, outro do outro lado. E vocês vão levantar esse ser que está sentado na cadeira sem qualquer esforço. Esse é o poder que nós temos na nossa mente. E vamos ver que estamos infringindo, por assim dizer, a lei da gravidade. Ok? Esse é o nosso estudo de hoje. Até, acho que é quinta-feira, né, que vamos fazer o estudo novamente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.